Minutos. Senhor presidente, deputado Marcelo Ramos, senhor relator, deputado Samuel Moreira, deputado Silvio Costa Filho, primeiro vice-presidente, deve assumir os trabalhos agora. Primeiro eu queria parabenizar o deputado Marcelo Ramos pela decisão dele de garantir a fala a todos os membros e não membros da comissão. Elogiar não só essa atitude de Vossa Excelência, mas como a condução dos trabalhos aqui, procurando democraticamente fazer com que possamos esgotar, né, todo o diálogo, né? Excelência pode ter... elogiar também aí a disposição do relator Samuel Moreira de dialogar com a comissão, com o plenário e procurar aprimorar cada vez mais o seu relatório. Sei que Vossa Excelência tem feito um esforço grande, mas o problema é o governo. Esse governo é difícil de conversar, é difícil de negociar. Esse governo tem uma visão completamente diferente do que eu acho que deva ser qualquer ajuste que possa ser eventualmente ser feito na Previdência. Eu tenho batido o pé firme, deputado Samuel, que a reforma original que foi encaminhada para esta casa, infelizmente o relatório de Vossa Excelência ainda espelha isso, apesar de todos os esforços, ela não é uma reforma previdenciária, é uma reforma fiscal. Eu acho que o governo, a preocupação principal é com o problema das contas do governo. E o problema de conta de governo não se resolve com reforma de Previdência. Aliás, eu acho que o relatório de Vossa Excelência dá uma pista importante, porque, ao contrário da proposta original do governo, o relatório de Vossa Excelência dá uma pista de qual é o caminho, quando aumenta a contribuição dos bancos para poder financiar a Previdência no Brasil. Ou seja, pela primeira vez, o relatório de Vossa Excelência incomoda o andar de cima. Porque é quem tem que ser incomodado, porque o andar de baixo já tem um esforço que não tem mais como contribuir. Acho que eu tenho batido o pé firme disso desde o princípio dessa discussão da reforma. O problema fiscal se resolve com medidas fiscais, com reforma tributária. O problema previdenciário é um problema de quê? De equilíbrio do sistema. E aí eu acho que procura-se misturar coisas que não deveriam ser misturadas. Esse que é o problema também. Uma coisa é o regime próprio de previdência. Estados, União e municípios. Aqueles municípios que têm, evidentemente, previdência própria. A outra coisa é o regime geral. É evidente que a proposta de reforma da Previdência que está sendo apresentada, ela quer unificar tudo. Acabar com o regime próprio, acabar com o regime geral, criar um regime só, onde você estabelecesse um teto com a complementação. Em grande medida, hoje já está em curso isso. No governo do presidente Lula, eu fui o líder, inclusive, aqui, na época, em 2003, nós instituímos a previsão de uma previdência complementar. O piso, que é o piso da Previdência, com a complementação. Em 2013, a União estabeleceu esse regime, e em 2017, meu estado da Bahia estabeleceu um regime também de complementação, e vários estados já estabeleceram, que é a solução para o futuro, definitivamente para o futuro do regime próprio. Há uma estimativa que em 2038 o regime próprio estará estabilizado em função dessa medida, né, de criação do regime complementar no plano federal e criação dos regimes próprios nos diversos estados. O problema é o desequilíbrio hoje, que é real. Ontem mesmo eu estava conversando com o governador do Piauí, a governadora do Rio Grande do Norte. Hoje o governador Rui Costa vai estar aqui conversando com o deputado Rodrigo Maia. Nós temos conversado muito com ele. Só para ter uma ideia, a Previdência Estadual, nós estamos hoje contribuindo com 4,8 bilhões de reais para complementar a Previdência Estadual num orçamento de 48 bilhões, 10%. Minas Gerais é 17 bilhões no orçamento de 90 bilhões, 15%. Então, nós temos um problema no regime próprio, temos que equacionar esse problema. E eu penso que nós temos que equacionar ele mudando algumas regras em relação aos servidores, sem dúvida nenhuma, mas criando fontes adicionais de receita, como Vossa Excelência propôs no regime no caso da CCSL, que é o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Então, ontem, por exemplo, conversando com os governadores, nós discutimos a possibilidade de utilizar receitas, por exemplo, da taxação de lucros e dividendos para financiar o regime próprio. O bônus do pré-sal também pode ser uma receita para o financiamento do regime próprio. O bônus do pré-sal também pode ser receita para o financiamento do regime próprio, como também a taxação de lucros e dividendos. Se estabelecesse uma alíquota de 15%, teríamos uma arrecadação de 40 bilhões por ano. Se estabelecesse uma alíquota de 20%, 60 bilhões por ano. Isso é metade do esforço que estava previsto no PEC original. Nós temos que ter coragem de fazer isso. Essa é que é uma questão que nós temos que enfrentar. Porque essa é que é a questão fundamental. Se discute muito, e eu sou aberto a esse diálogo, que seria cruel um professor do ensino fundamental e médio ficar até 60 anos numa sala de aula. É um esforço muito grande. E até um policial
trabalhar até 60 anos também. Agora, eu tenho disse isso publicamente, quero repetir, a sociedade tem que assumir essa discussão. Se nós achamos que é cruel que um policial trabalhe até 60 anos ou até 65, um professor também 60 ou 65 anos, a sociedade tem que assumir que ela quer diferenciar essa parcela da população e ela tem que, como foi feito no caso dos rurais, o constituinte originário, ele criou receitas para financiar a aposentadoria dos rurais, porque é uma forma de fazer distribuição de renda, que é uma forma de manter os rurais, inclusive, no campo. Então, nós temos que criar fontes próprias, e é essa questão que nós estamos trazendo aqui à discussão. Taxando lucro de dividendos, fazendo a partilha do pré-sal, nós podemos financiar a previdência própria dos estados e minorar essa grave crise previdenciária que os estados têm. E podemos também criar fontes adicionais. A crítica fundamental ao relatório de Vossa Excelência, e aí é que eu acho que é a questão fundamental, que eu acho que não podemos colocar no mesmo patamar o regime próprio e o regime geral. No regime próprio, você tem estabilidade do servidor público. Se você colocar a idade, ele vai até a idade, porque ele tem estabilidade. No caso do regime geral, o servidor não tem estabilidade. E depois da reforma trabalhista, o nível de precarização é muito grande. Não sei se vocês sabem, eu sou advogado trabalhista. Continuo sendo, não exerço, porque estou há quase 30 anos no exercício da atividade parlamentar, mas continuo acompanhando. Outro dia eu fiz uma assembleia no Polo Petroquímico da Bahia. Tinha 4 mil trabalhadores. Eu perguntei quem tinha 60 anos. Só 4 levantaram a mão. Quem tinha 65, nenhum. Fiz uma assembleia na Dalquímica, outro dia tinha 2 mil trabalhadores. Perguntei quem tinha 60 anos, só 4 levantaram a mão. Quem tinha 65, só um que já estava aposentado, continuava lá na área. Então é muito cruel essa coisa de você exigir que o trabalhador, ele contribua 20 anos e tenha que ir até os 65 anos de idade do homem e 62 da mulher. Quando o trabalhador na iniciativa privada, ele perde o emprego aos 50 anos, ele dificilmente consegue uma colocação no mercado de trabalho a partir daí. E com o nível de precarização que a reforma trabalhista estabeleceu, isso se tornará mais cruel ainda. Por isso é que eu acho que a regra 86-96 é que é a regra correta. É uma regra que soma o tempo de contribuição para o sistema com a idade. Aqueles que começam aos 16 anos de idade, aqueles que começam aos 18 anos de idade, eles podem se aposentar mais cedo porque eles contribuem mais para o sistema. Essa é a regra justa. E eu acho que isso é a questão fundamental. Então, desse esforço que está sendo proposto, que reduziu de 1,2 trilhões de reais para 960 bilhões, 85% desse esforço ainda vai ser bancado pelo pessoal do regime geral, que é o pessoal que recebe até 51% recebe até um salário mínimo e 41% recebe de 2 a 3 salários mínimos. Então, é essa turma que vai pagar a conta do ajuste fiscal, que é um ajuste que não é previdenciário. A previdência, o regime geral, ele é sustentável, isso já foi provado até 2016, havia uma sustentabilidade da Seguridade Social, porque a Seguridade Social não é só financiada apenas com a contribuição do trabalhador e do empregador, ela é financiada com outros impostos, a CCSL, o PIS, o COFINS, loteria, combustíveis. O problema da Previdência é voltar a ter emprego novamente no Brasil, regime geral, perdemos 6,2 milhões de contribuintes. Então, infelizmente o tempo já vai se encerrando, e eu queria estabelecer e dialogar. Eu sei que tem uma série de questões que diz respeito ao regime próprio que precisam ser modificadas no relatório de Vossa Excelência. E aí eu teria como contribuição para o diálogo que eu acho que o relatório de Vossa Excelência, para trazer avanço e afastar a capitalização, manter digamos assim, a correção do valor de compra do salário, manter o salário mínimo, embora desconstitucionalize muita coisa e remeta para a lei complementar, para a lei ordinária, dando riscos concretos, acho que esses avanços têm que ser registrados, mas ainda são avanços insuficientes. Nós temos que dialogar sobre a questão do regime geral, porque é injustificável determinadas coisas, porque não dá para poder definir que alguns vão trabalhar até 55 anos e os trabalhadores do regime geral vão ter que trabalhar até 65. E tenho dialogado com Vossa Excelência, publicamente farei isso, inclusive, até farei, que eu acho que não se estabeleceu nenhuma regra em relação ao regime dos parlamentares, em regime de transição. Por que os parlamentares têm que ser tratados de forma diferenciada em relação aos outros tipos de trabalhadores? Hoje, um parlamentar, para poder se aposentar aqui na casa, tem que ter 60 anos de idade, no mínimo, e 35 anos de contribuição. Poucos trabalhadores hoje têm essa regra. Então, se estabeleceu regra para todo mundo, eu acho que devia também estabelecer para os parlamentares. Por que tratar... Militares estão sendo tratados de forma diferenciada, policiais estão sendo tratados de forma policial, civis e militares, outras categorias, e por que não? Isso eu acho que tem que dialogar em relação a isso. E, portanto,
São as contribuições que eu queria dar para que Vossa Excelência pudesse pensar e